Vamos conversar sobre a síndrome da boazinha? Bom, para começar de cara, quero colocar a definição lá do Google mesmo. A síndrome da boazinha ou compulsão por agradar refere-se a uma necessidade extrema de agradar os outros, muitas vezes a ponto de sacrificar as próprias necessidades e limites. Essa tendência pode ter raízes na infância, onde a aprovação e o amor são condicionados a um comportamento agradável. Aqui na definição, então, uma imagem para ajudar a gente a fixar bastante esse conceito é essa do amor condicional. Então, dependendo de como foi lá na infância, se papai ou mamãe colocou o amor, a atenção, o olhar de aprovação, sempre condicionado a ser a boazinha, a educadinha, a responsável, a que nunca falava não para mamãe, nunca fazia birra e etc. Então, quem teve essa história na infância vai ter sim uma tendência muito grande em desenvolver a síndrome da boazinha. Mas não somente quem teve essa história lá na infância. Por vezes, outras pessoas com outros perfis também vão ter a síndrome da boazinha. Aí surge por outros motivos. Como, por exemplo, quem é neurodivergente e nasceu numa família disfuncional, que esse modo de colocar o amor, ele não foi, não necessariamente colocado de forma condicional, mas ele não foi explicitamente colocado como incondicional. Minha filha, eu te amo incondicionalmente. Porque esse é o ideal. O modo como todo pai, toda mãe se conecta ali com os filhos deveria ser esse. Claro que isso é diferente de educar o filho. Talvez alguém me ouve falando isso, vai pensar assim, mas então eu vou deixar a criança fazer o que ela quiser. Não. Educar é uma coisa, o modo de expressar o amor, a aprovação, a valorização é outra. Eu me recordo de uma situação com a minha filha. Foi uma época em que eu sempre a pegava ao fim da aula. Então, ela entrou no carro e começou a chorar. Que ela tinha tirado uma nota baixa e que o papai ia ficar bravo e que ia brigar com ela. Aí, na hora, eu acolhi, escutei ali aquele medo, aquela angústia que ela estava. A hora que ela se acalmou um pouquinho, eu falei para ela, minha filha, a mamãe vai estar junto com você, tá? Nós vamos, claro, contar pro papai, mas você não vai estar sozinha. E você ter tirado uma nota baixa não significa que o papai vai ficar chateado com você. Só significa que para a próxima prova você vai ter que estudar um pouquinho mais. Só isso. Papai vai te amar, vai continuar gostando de você do mesmo jeito. E foi exatamente assim quando ela chegou em casa e a gente contou para o pai. Ela contou para o pai. Então, o ideal é que seja dessa maneira. Entretanto, nem sempre os pais vão conseguir, algumas vezes vão repetir o modo como foram educados, e aí vão colocar o amor explicitamente como condicional. Eu te amo só se você tirar 9 ou 10 na prova.
eu te amo só se você se comportar de determinada maneira. Claro que praticamente nenhum pai ou mãe vai falar dessa maneira, mas e o olhar, e o comportamento? A criança, ela vai construir essa autoimagem a partir disso, do olhar, do comportamento, do tom da voz do pai e da mãe, da forma como eles conduzem as situações, ok? Bom, mas para prosseguir, já que eu falei aqui um pouquinho da síndrome da vozinha, para prosseguir eu quero te contar que eu sofro dessa síndrome. Hoje, muito menos. Mas até alguns anos atrás era extremamente difícil para mim sequer pensar em contrariar o outro. Eu precisava muito que o outro estivesse feliz comigo. O outro não podia estar bravo comigo, chateado comigo. Porque só assim eu me sentia valorizada. E aí, para piorar um pouquinho, eu não falava não. Exatamente. Eu tinha uma dificuldade tão grande de dizer não. E quando eu pensava nessa possibilidade, me invadia um medo extremamente paralisante. Para piorar mais um pouquinho o meu quadro, eu sentia tudo isso na mesma intensidade com quem quer que fosse. Fosse pessoa próxima, pessoa nada a ver, como por exemplo, vendedor de loja. Eu já comprei algo ali da loja que eu nem queria comprar, mas o vendedor conduziu de uma maneira ali que eu não consegui falar não. Você já passou por isso? Se tiver passado, me conta aqui nos comentários para eu não me sentir sozinha. Mas vamos prosseguir. Quero te contar mais um exemplo meu, mas aí de quando eu comecei a minha virada, para eu começar a trabalhar tudo isso. Porque não existe saúde mental que aguente isso. A síndrome da vozinha significa simplesmente adoecimento mental. Eu já vi algumas pessoas que valorizam muito isso. O não contrariar o outro, o não dizer não, o estar sempre em paz com o outro. Opa! Na psicologia, isso é transtorno mental. E se a princípio não é só uma síndrome, pode prosseguir aí na síndrome, porque mais cedo ou mais tarde você vai desenvolver um transtorno mental. Depressão, olha, você é candidata fortíssima. Mas os outros transtornos também, tá? Ansiedade, pânico e tudo mais. Então, ó, vamos acionar todas as nossas antenas, ligar essas antenas, porque esse é um assunto muito importante. Então, ao final, eu vou te dar dicas de como iniciar esse processo de mudança e vou contar como que eu fiz, tá? Mas eu quero tecer aqui agora algumas considerações a respeito da síndrome da vozinha e a afirmação que eu fiz. Você nunca será valorizada e você não vai ter sucesso na sua vida, nas áreas que você deseja, nos projetos que você deseja.
quero explicar isso agora. Por que que eu estou afirmando isso? Mas, antes disso, se você estiver gostando, curte, compartilha e se inscreva aqui no canal, combinado? Mas vamos lá. Quem vivencia a síndrome da boazinha, na verdade, tem ali no combo mental da síndrome, tem ali diversos aspectos de menos-valia, de autoestima baixa. Então, se eu faço tudo para agradar o outro e muitas vezes em detrimento daquilo que é meu, ficando inclusive por vezes em situações de prejuízo, então lá no meu inconsciente eu tenho uma imagem de que o outro é muito maior e melhor do que eu. Tá funcionando isso lá no inconsciente. Daí a importância, caso você tenha se identificado com o que eu falei até agora, daí a importância de você começar a trabalhar isso, se você percebe em você, com urgência. Se você não percebe em você, mas você conhece alguém que funciona assim, compartilha esse vídeo aqui o mais rápido possível. Mas, diante de uma situação em que lá no mental a pessoa tem uma autoestima muito baixa e o outro é sempre tão superior, tão mais poderoso. E um aspecto que eu quero frisar aqui da síndrome da boazinha é que aí a pessoa ela se coloca tão por baixo, mas tão por baixo, mas tão por baixo, a despeito do quanto que ela se esforce. Não adianta. Eu, por vezes, eu atendo algumas pessoas com a síndrome da boazinha e à medida que eu vou conhecendo a pessoa, eu fico assim espantada, porque é uma pessoa com um potencial gigantesco, com habilidades admiráveis, com sonhos, enfim, por vezes eu me admiro, eu admiro tanto aquela pessoa, mas a síndrome da boazinha coloca ela aqui num lugar tão menor que ela não dá conta de dar vazão, ela não dá conta de ter sucesso na vida dela por conta disso. Uma metáfora que eu gosto muito de usar quando eu vou falar disso é a metáfora do capacho. Quem tem a síndrome da boazinha, na verdade, se posiciona na vida diante do outro como um capacho. O que isso significa? Que a pessoa está sempre por baixo e que o outro vem, passa por cima e limpa a sua sujeira nessa pessoa capacho. E aí depois, a pessoa que se posiciona assim como um capacho, ela vai ver todo esse resultado e vai sofrer. Porque ela queria tanto ter sido valorizada por aquela pessoa que passou por cima dela, esfregou o pé ali, às vezes o pé estava sujo de lama. Olha o prejuízo que a pessoa tem. Mesmo que seja inconscientemente tudo isso, tá? Mesmo que você nunca tenha parado para olhar tudo isso. Mesmo que você seja uma pessoa como a que eu falei agora há pouco, que sempre olhou aí para o seu comportamento de boazinha, de ficar em paz com todo mundo, agradar todo mundo, mesmo que você tenha olhado para isso com bons olhos a vida inteira. Opa! Olhe um pouquinho melhor. Será que você não está tendo prejuízos importantes por conta disso? Se não estiver tendo, tudo bem, tá? Segue a vida adiante.
na psiquiatria e na psicologia, um transtorno só é transtorno se traz prejuízo, sofrimento e tem uma intensidade importante. Porque senão é só característica. Agora, se você perceber que você tem de fato prejuízos, aí eu te sugiro que você comece a trabalhar tudo isso e a olhar para você com mais carinho, ok? Então lembre-se disso. Síndrome da boazinha, ó, tá ali em conjunto com a síndrome do capacho. Eu até tenho um livro, eu coloco ele aqui como uma recomendação. Síndrome do capacho, de Line Nanka. Esse livro ele é muito interessante, tá? Ele tem diversos exercícios para você ir trabalhando, se autoconhecendo, se questionando, né? Nossa, mas precisa ser desse jeito mesmo? O que vai acontecer se eu disser não? Para você identificar que é muito emocional tudo isso. De verdade aqui, ó, na vida, na relação com o outro, você desagradar o outro, nada demais vai acontecer. Nada demais. Ou seja, é uma lente através da qual você está olhando a vida, olhando para as relações, para as suas relações, e essa lente está deturpando, tá? Porque, você veja bem, as pessoas te falam não, não é? As pessoas te frustram. E, no geral, você tá ali, na relação, você continua. Continua junto com o cônjuge, continua junto com os filhos, com a mãe, com o pai, com o colega de trabalho. No geral, a gente vai permanecer na relação. Então, é um estado mental e emocional infantil e precisa, sim, ser muito cuidado. Agora, outro aspecto referente a isso do capacho, que fica lá por baixo e o outro ainda vem e limpa a sujeira ali em você. Eu gosto muito dessa imagem para que você tenha muito claro que o seu posicionamento diante do outro atrai pessoas abusivas. Eu concordo muito que a pessoa que não é abusiva, diante de um convite igual esse, né? Olha aqui, eu sou capacho. Uma pessoa que não é abusiva, a não ser que ela esteja muito desavisada, mas ela não vai te abusar. A não ser que ela esteja muito distraída, tá? Ela não vai te abusar. Mas a pessoa que é abusiva, ou seja, a pessoa que tem ali também um adoecimento importante, é daqui para ali. Ela vai passar por cima de você, fazendo questão de te espezinhar. Portanto, esse perfil vai ter sempre uma tendência de atrair pessoas tóxicas para próximo de você. É outro argumento. Então, vamos cuidar de tudo isso. Um outro aspecto que eu quero muito frisar aqui para você, e quero deixar bem claro, eu até já estava falando disso, é que se você tem toda essa configuração, essa programação lá no seu inconsciente, então significa que quando você se posiciona diante do outro, quando você se posiciona diante do outro, o outro vai fazer uma leitura inconsciente desse seu posicionamento. Então,
precisa muito começar a trabalhar isso urgentemente. Porque é como um convite para o outro te desvalorizar, te abusar, passar por cima de você e te espezinhar. Não, você não merece. Nenhum ser humano merece isso. Mas é muito importante que você tome consciência da sua parte, da sua colaboração nessa história. Quando você está ali na relação com o outro, inconscientemente você está emitindo esse convite para o outro. A não ser que o outro seja muito terapeutizado, muito correto, mas se não for assim, com certeza esse outro não vai te valorizar e aí com uma possibilidade muito grande, inclusive, de te abusar. Portanto, fique atenta às relações tóxicas, combinado? Mas aqui vai uma pergunta para você. Você quer ser valorizada? Você quer ser respeitada pelo outro? Eu sei que o que eu vou falar aqui agora é até uma coisa bem banalizada, né? Porque todo mundo fala isso, mas precisa ser dito. Primeiro, quem tem que te valorizar e te respeitar é você mesma. O outro dificilmente vai te valorizar e te respeitar se você mesma não faz isso. E aí depois não vale ficar chorando que o outro te desrespeitou, que o outro foi injusto com você, tá? Eu respeito a sua dor, respeito mesmo, respeito a dor de quem passa por isso, porque eu já passei por isso. Eu já estive, muito tempo nesse lugar. Mas eu já saí de lá. E eu conduzo os meus pacientes para saírem desse lugar. E quando eu vejo que eles conseguem, que eles vão dando ali os seus passos e conseguem ir além disso, é fantástico, porque a qualidade de vida melhora demais. É saúde você se valorizar. Portanto, vou falar a frase de novo. Se você quer ser valorizada e respeitada, valorize-se e respeite-se primeiro. E uma grande forma de se valorizar é falar não. Se for um não que você deseja dizer. O não, em termos de saúde mental, ele é a moeda mais cara, mais preciosa que existe. Tô achando que você tá precisando investir nisso, né, não? Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre como que inicia esse processo, né? Porque eu sei, eu me recordo a época em que eu levei tudo isso para terapia e eu comecei a pensar, a buscar conteúdos muito intensamente para me ajudar, porque eu não conseguia. Eu tinha realmente uma síndrome da boazinha extremamente forte. Porque o meu pai e minha mãe colocaram o amor deles de uma forma condicional para mim? Não. Na verdade, meu pai e minha mãe, eles não expressavam muito esse amor. Mas não foi traumático lá na infância. Hoje eu percebo que a minha síndrome da boazinha foi muito em decorrência de eu ser neurodivergente e não ter tido o tratamento, o suporte ao longo ali de infância, adolescência, vida adulta, para eu poder sentir segurança em bancar quem eu era. Mas hoje
Estou bem adiantada nesse processo. Então, teve lá uma época que eu levei isso muito para terapia e eu pensei, gente, como é que eu faço? Uma orientação básica para a gente começar esse processo, porque assim, tem que começar. Como é que eu faço para deixar de ter a síndrome da boazinha? Deixe de ser boazinha. Ou seja, a ação ao contrário que vai te levar a gerar ali um outro condicionamento de comportamento. Então tem que começar de alguma maneira. E quando é extremamente difícil, como era o meu caso, é muito interessante começar por aquilo que é o mais fácil. Aí lá fui eu quebrar a cabeça para descobrir o que era o mais fácil para mim, né? Porque eu não conseguia falar não para a vendedora da loja que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu não tinha vínculo nenhum com aquela pessoa. Sabe onde que eu comecei a bancar isso, daquilo que era meu? Dentro do carro, dirigindo. Ou seja, quando eu estava ali no trânsito e percebia que fui desrespeitada, alguém fez uma coisa errada aqui comigo, me deram uma fechada. Eu nem buzinava, gente. A vozinha não buzina. Então eu me propus, eu vou buzinar. No início foi muito difícil buzinar, eu só fiz essa atividade que eu me propus, por quê? Porque eu me senti protegida. Ou seja, o vidro do carro estava fechado, o ar-condicionado ligado, buzinava e ia embora e seguia em frente. Mas para mim foi muito significativo esse começar. O poder expressar a minha raiva de ter sido desrespeitada ali no trânsito através da buzina. Aí eu buzinava e seguia o meu caminho feliz da vida. Me expressei. Aí depois foi super fácil. Aí eu tive que ir etapa por etapa. Por exemplo, em algum momento eu tive que me bancar lá na loja com a vendedora. Por mais que ela ficasse em cima de mim ali com aquelas técnicas de venda super abusivas, né? Em certo momento eu consegui. Não, obrigada. Eu lembro até uma vez numa loja que foi tão intenso o ataque, foi uma coisa assim absurda. Eu falava, não. Aí ela vinha com outra coisa. Eu falava, não. Ela vinha com outra coisa. Ou seja, eu tinha ido na loja para comprar uma coisa. Ela me ofereceu mais umas 5. Aí toda vez eu, não, obrigada. Não, obrigada. Não, obrigada. Tava ficando até esquisito. Porque ela se empenhava tanto em me vender aqueles outros produtos, né? Enfim, eu entendo o lugar dela, né? Ela tem metas, ela tem que vender. Mas teve um dia que tornou-se simples para mim dizer não ali. E depois, nas etapas seguintes, os cenários mais difíceis, né? Que é dizer não para quem é próximo, que é dizer não para quem de verdade é importante na nossa vida. Bom, aí para mim também foi extremamente desafiador. Mas eu tinha um propósito e eu consegui. Ainda não estou 100% com essa parte, mas estou, adiantadíssima. Ou seja, eu vou ser boazinha comigo. Boazinha com o outro, só se a situação permitir. Se não, é não. Ok? Fez sentido tudo isso que eu fui colocando aqui para você? Me conta, vou gostar muito de saber, tá? E se para você é extremamente difícil, como foi para mim,
sugestão de quem já passou por tudo isso. Comece logo, tá? Começar como? Olha, esse vídeo aqui eu coloquei várias reflexões. Tenho certeza que você foi percebendo várias coisas em você. Isso se chama autoconhecimento. Se você perceber muita dificuldade em bancar todo esse processo e ao longo do tempo promover mudanças reais, faça terapia. Porque no processo terapêutico você vai ter ali uma condução de alguém que com certeza vai te respeitar no seu processo e aí você tem uma possibilidade de ter ganhos mais rapidamente ali nesse processo de mudança, tá? E, inclusive, eu te convido, vem fazer terapia comigo, tá bom? Grande beijo, tudo de bom para você.